O carisma do vilão clássico tá no charme, na inteligência, na facilidade em se adaptar a situações e fazer o seu discurso caber em vários cenários. Tudo isso, quando adicionado a uma certa vulnerabilidade, sobretudo em momentos cruciais da trama, cria uma certa atração por aquele ser que deveria apenas se mostrar como repugnante. Assim nasce Loki no universo cinematográfico da Marvel, mas vários outros personagens cuja abordagem inicial é de vilão e depois passa a ser quase um herói, no mínimo um anti-herói. Vilões virando a casaca tem sido frequente em Hollywood, não apenas ultimamente, mas sobretudo ultimamente. O caso mais recente na cultura pop, como eu falei, é o Loki, mas também tivemos vários outros exemplos. Um que eu cito aqui é Malévola, cujo passado é revelado, mostra-se de certa forma doloroso e por isso proporciona uma nova perspectiva que explica e para alguns justifica as ações daquele ser maligno. Assim, o que antes era abominável pode continuar abominável, mas também um pouco mais compreensível. Thanos poderia ir por esse lado. Se eles quisessem, dava para ele virar a casaca ali. Mas, felizmente, não foi o caso. E isso é papo para outro vídeo, e tem muito papo aí dentro. Nesse vídeo, vamos falar de Loki e a desconstrução do vilão, representando algo que acontece em Hollywood desde os filmes de faroeste. A conexão vai ser bem legal, eu te garanto, então fica aí. Loki, interpretado por Tom Hiddleston, muito bem interpretado por Tom Hiddleston, para ficar claro. Ele aparece inicialmente como uma figura muito magnética no universo cinematográfico da Marvel, rouba a cena mesmo ao lado do irmão famoso Thor e depois passa por um longo caminho de redenção. Vai fazendo muitas vilanias nesse processo, digamos assim. Mas ele tá num grande caminho de redenção. Desde suas primeiras aparições até o seu papel fundamental de reunir os Vingadores no primeiro filme, justamente para lutar contra ele, Loki evoluiu de um vilão ardiloso para um personagem bem mais complexo do que esse arquétipo. Em sua trajetória, ele vira o jogo em sacrifício ao irmão lá em Guerra Infinita. E em sua própria série, o personagem não só confronta, mas também aceita diferentes versões de si mesmo, abraçando muitas faces que vão além da sua abordagem inicial. Loki, ele se desvincula da dualidade simplista de herói ou vilão e traz uma representação muito ampla que o leva a salvar, por exemplo, múltiplos multiversos, múltiplos mundos, variantes de personagens conhecidos, ou seja, sendo um grande herói multiversal. Tudo isso enquanto também explora a sua própria existência e a sua própria moralidade. Na primeira temporada da série Loki, ele encontra Sylvie, uma das várias versões suas. Ao mesmo tempo que são bem diferentes, os dois são bem parecidos. Sylvie é Loki noutro espaço de tempo, vida, percepção de si mesmo, e tem a revolta do Loki de Vingadores, mas também o carisma do Loki da série. Ela serve para colocar esse personagem, o Loki original, em perspectiva com a sua atual versão e assim fazê-lo ser visto de uma maneira um pouco mais branda. Ou como eu estava dizendo, quase como um herói. Isso tudo, essa grande transição de vilões para figuras mais empáticas ou até heróicas, levanta o tema sobre os limites da nossa própria moralidade, bem como sobre a capacidade de nos redimirmos e o conflito interno e eterno entre a nossa escuridão e a nossa luz. A Metamorfose de Franz Kafka nos ajuda a pensar um pouco sobre isso a partir de uma perspectiva bem interessante. A Metamorfose é uma das mais célebres e enigmáticas obras do Kafka. Ela nos coloca no centro de uma grande transformação de um ser, de um indivíduo. Gregor Samsa, o protagonista da história, desperta uma manhã e descobre que começou a se transformar num inseto gigante. Relegado a um quarto isolado, ele vai sendo progressivamente esquecido e negligenciado, o que o faz mergulhar num aprisionamento do próprio desespero. Kafka explora, a partir disso, temas como identidade, alteridade e desumanização, nos fazendo refletir sobre como a metamorfose de Gregor serve a uma metáfora sobre isolamento social e a indiferença que o sujeito diferente recebe, inclusive, de quem está ao seu redor. Essa é a sinopse desse livro maravilhoso, um dos meus preferidos, mas o detalhe que mais gosto de observar, principalmente depois de ter lido várias vezes, é como a família ali do Gregor, todos que estão ao redor desse cara, tem um papel fundamental nessa aceitação
ou não do novo ser que ele está virando, que ele está se transformando. O evento desse homem virando inseto desencadeia uma série de consequências que extrapolam, que vão muito além do que a alteração apenas física dele e passam a redefinir a própria autopercepção de Gregor, muito por conta de como todos que estão ao seu redor, nesse caso mais propriamente os seus familiares, começam também a mostrar aversão ao que acontece. A família dele inicialmente fica horrorizada, né? E vai se ajustando à nova realidade com certa resistência. E aí a leitura também vai, por incrível que pareça, pegando um pouco mais de ritmo, ou seja, é como se nós fôssemos convidados por Kafka a pensar através também do olhar desses que rodeiam o homem inseto, que é o protagonista do livro, mas que perde esse protagonismo para que a gente se sinta como um brother, como um camarada desse cidadão e que nos faça pensar, e aí, bicho, como é que tu se sentiria nessa situação? A lógica kafkiana, não só em Metamorfose, mas nas outras obras dele, apresenta não apenas a mudança do personagem, mas como essa mudança propõe uma reavaliação de nossos conceitos. Kafka costuma questionar a essência do que significa ser puramente humano e como a moralidade dos que estão ao redor pode também ser afetada por isso. Em uma analogia com o vilão que se torna herói, esse tipo de narrativa nos pede para que a gente questione sobre quando o mal se transforma em bem, o que a gente sente. Questionar se a nossa percepção e julgamento dessas entidades são genuinamente alteradas ou apenas convenientemente adaptadas, como é que a gente se encontra nessa equação? Somos, quando submetidos a essa mudança, portanto, a própria família do Gregor. Não somos o personagem que sofre a transformação, isso não. Esse ele tá lá, ele tá no livro, tá na tela. Nós somos nossas próprias complexidades e incongruências morais e éticas, eu diria, colocadas à prova a partir disso. E daí vem a grande pergunta: estamos realmente afeitos à mudança do outro e à redenção desse outro? Esse é o grande ponto. Ao mesmo tempo que questionamos as ações passadas do vilão, e elas continuam lá, agora após uma redimissão, precisamos nos examinar. Examinar, nesse caso, a estabilidade ou a inflexibilidade de nossas próprias crenças. Pro bem ou pro mal, né? Pros dois lados, é bom que se diga. Como podemos realmente aceitar e validar a transformação do outro se, em nossos próprios moldes éticos, talvez não consigamos sequer reconhecer e aceitar as nossas próprias metamorfoses a partir das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando o vilão, em uma narrativa controlada, trabalhada, organizada, quando ele muda, ele requer imediatamente uma mudança também de quem está assistindo, também do espectador. Reflexão linda. Mas eu vou dar uma guinada. E se eu te contar que esse negócio de vilão ou de herói é apenas uma perspectiva, sobretudo na cultura pop? Vou te fazer pensar um pouco sobre isso. Via de regra, cowboy era para ser vilão, mas você foi levado a crer que esse arquétipo é de um herói. Ora, o conceito clássico do cowboy corajoso, determinado, sempre pronto para salvar o dia, é só uma máscara para uma realidade histórica contada de modo completamente atravessado, cara. Rastros de Ódio, faroeste de 1956, dirigido pelo espetacular John Ford e estrelado pelo também espetacular John Wayne, um filmaço inclusive, nos ajuda a pensar essa perspectiva de um herói forçado. A premissa do filme é a seguinte: um veterano da Guerra Civil embarca na busca para resgatar sua sobrinha, que foi sequestrada por indivíduos de uma tribo Comanche. Ethan, que é o nome do personagem principal, é mostrado como um homem virtuoso, correto, acima de tudo e acima de todos. A questão é que, para sustentar a figura do herói perfeito, ele precisou de um vilão, e a escolha nesse caso foi estabelecer um antagonismo claro entre os colonos brancos e os indígenas, sendo esses últimos frequentemente retratados como selvagens, como seres sem alma. O cowboy-herói defende, portanto, não só o caso específico do rapto da sua sobrinha, mas o seu modo de vida e o seu modo de ver o mundo em detrimento àqueles seres abomináveis. Eu repito, Rastros de Ódio é um filmaço, um dos mais importantes da Era de Ouro dos faroestes e que, também por isso, enraizou muito a narrativa do cowboy higienizado por coragem e justiça versus a selvageria dos nativos americanos
que sequer tinham história para mostrar em tela, isto é, para esses filmes. E isso é tão forte, mas tão forte, que quando o gênero faroeste desgasta os seus clichês e tenta misturar, ele vai logo tentar misturar esses papéis de indígena selvagem com o cowboy mocinho. Ele cria o cowboy bandido para sustentar a trama, cria também o bom selvagem para colocar os indígenas como aliados. E assim ele vai tentando também, de certa forma, se alinhar um pouco mais com a realidade que ele distorceu por muito tempo. Curiosamente, o indígena que ajuda o personagem do mocinho é representado como herói, mas só se ele for aliado a outro cowboy mocinho. Qual a lógica disso? Bom, a lógica é porque a narrativa dominante é a do conquistador do bem. Quer dizer que só ao ajudar o colono é que ele assim conseguirá ser alçado ao estrelato. E aí o nativo acaba sendo uma figura que nos ajuda a pensar nessa metamorfose do arquétipo do bem para o mal. O filme O Último dos Moicanos, de 1992, dirigido por Michael Mann, ele se passa durante a Guerra Franco-Indígena e tem o Hawkeye, interpretado pelo Daniel Day-Lewis. Ele é um colono europeu que foi adotado pela tribo dos moicanos. E assim, misturam as realidades conflitantes dos colonos europeus e das tribos indígenas. Enquanto os moicanos são representados de maneira mais positiva do que os filmes fizeram na Era de Ouro, outras tribos nativas são mostradas como aliadas dos franceses e, portanto, como inimigos do protagonista. Hawkeye, no caso, um homem branco, retratado como o tal do Salvador Branco, aquele que aliou-se aos bons selvagens. O espectador precisa que Hawkeye seja relativamente do bem para, só a partir disso, se identificar e aceitar o nativo face aos vários exemplos de exploração dessa figura como apenas algo selvagem. Ou seja, nesse caso, o nativo é bom só porque ajuda o colonizador. Mais do que isso, vou pegar emprestado Nietzsche, né? Nietzsche, ele discute dois tipos distintos de moralidade: a moralidade dos senhores e a moralidade dos escravos. A moralidade dos senhores, ela vem dos nobres, né? Ela se origina dos nobres, os poderosos, os dominantes, e valoriza características como coragem, poder, generosidade, nobreza, enfim. E é uma moralidade afirmativa, porque define o bom de maneira positiva, ou seja, através das próprias qualidades ali dos nobres. Em contraste, a moralidade dos escravos surge como uma resposta dos oprimidos e impotentes. Valoriza traços como humildade, simpatia, o altruísmo do ser que deveria ser a vítima. Essa moralidade define o bom de uma forma negativa, perceba bem. Isto é, ponha-se como menor e assim serás moralmente bom. Nietzsche argumenta que os valores derivados da moralidade dos escravos tornaram-se predominantes na sociedade moderna, invertendo a hierarquia de valores anteriores e promovendo uma visão de mundo que desvaloriza o poder e a afirmação do eu. Perceba como os indígenas, eles precisam, nos filmes, serem coitados, né? Serem pessoas simples, modestas, abraçar o colono e assim, através do colono, ser visto como alguém mais legal. Essas duas perspectivas morais moldam, de acordo com Nietzsche, as interações e os conflitos humanos e configuram as relações de poder e influenciam as perspectivas éticas através da história. A história dos filmes de faroeste no cinema, portanto, ajuda a expressar como ambas esferas narrativas, a heróica e a vilanesca, podem representar apenas rótulos. O cowboy, glorificado em sua conquista, glorificado na época dos faroestes clássicos ali, opera sobre a máscara do heroísmo que sutilmente oculta o genocídio e a opressão dos povos indígenas. O Loki, inicialmente um antagonista caricato, evolui para retratar a vulnerabilidade, o desejo e também uma busca pessoal que ressoa muito além da simples vilania em ambos os casos, quando retirados de suas essências arquetípicas e expostos em suas totalidades e fragilidades, viram personagens que convidam o público a reconhecer que o heroísmo e a vilania frequentemente coexistem na mesma moeda. Porém, quanto mais oprimido tu for, mais brando tu tem que ser para ser visto como herói. Quanto mais poderoso, vilão e etc. tu for,
mais poderoso e impetuoso tu tem que se mostrar. Por isso que eu trouxe um pouquinho de Nietzsche para nos ajudar a refletir sobre isso. Esse entendimento, inclusive, nos leva a uma profunda reflexão sobre como consumimos e como perpetuamos histórias a partir da mídia, de estilos e estéticas e arquétipos que são criados dentro da cultura pop, e sobre como essas narrativas moldam, em retorno, todas as nossas percepções e entendimentos de moralidade. Quando alguém se mostra muito certo sobre o que é moralmente perfeito, desconfie, tá? Talvez eles estejam mais para cowboys rígidos que só confabulam com nativos se servirem à sua imagem, do que deuses que caíram dos céus para influenciar no nosso mundo. Na verdade, eu acho que eles estão bem longe de serem deuses, quanto mais que caíram dos céus. E sobre Nietzsche, faroeste e Locke, vilania, heroísmo, é sim só uma perspectiva. Dentro dos moralmente perfeitos, existe o outro lado. No caso, os cowboys aí como exemplo. Dentro dos moralmente imperfeitos, também existe outro lado. No caso, o Locke, obviamente, enquanto antítese. E aí, misturando esses dois lados, você escolhe como se sente quando essas mudanças acontecerem na sua frente. É isso, gente. Muito obrigado por chegar no vídeo até o final. Um vídeo bem complexo, mas eu acredito que você se divertiu caso tenha chegado aqui. No mínimo, aprendeu alguma coisa, assim eu espero. Então agora eu te peço em retorno aquele like e também a inscrição no canal. Se possível, vai na descrição, porque tem um link para os meus livros. São 2 livros e também um conto. Dá uma olhada lá que tá tudo muito bem explicado. No mais, um forte abraço em vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. E tchau.